tua igreja, Senhor, visita a tua casa, Pai. Derrama o teu sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado. Se o Senhor, Pai, se o Senhor encontrar algum pecado em nós, que o teu sangue possa ser derramado hoje. Nós confessamos a Ti o nosso pecado, dizendo, Senhor, nós precisamos. Nós dizemos, Senhor, se o Senhor não estiver à nossa frente, nós não queremos caminhar mais, Senhor. Abençoa este culto, Deus, abençoa as nossas vidas. Eu queria que você começasse a adorar o Senhor, comece a louvar o nome do Senhor agora. Comece a falar, Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por estar aqui, adorando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar engrandecendo aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Oh, Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, Jesus. Queremos engrandecer a Ti, ó Pai. Oh, aleluia, o Teu nome, Jesus. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Queremos engrandecer e exaltar o Teu nome, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, aquilo que for ligado, Senhor, na terra, Senhor, será ligado no céu, Pai. Aquilo que for desligado será desligado no céu, Deus. Nós queremos ligar, Senhor, a Ti agora as nossas vidas, o nosso coração a Ti, dizer, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Fala o nosso coração nessa noite, oh, aleluia, no nome de Jesus. Senhor,
perdoa as nossas falhas e pecados, nos purificando assim, nos trazendo para perto de Ti, nos abençoando a todas as formas celestiais. Obrigado, Senhor. Obrigado porque reconhecemos que é puramente, Senhor, a Tua graça. Porque entendemos que digno não somos, mas a Tua graça, Senhor, é melhor que a vida, melhor que tudo. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso estamos aqui celebrando o Teu nome. Por isso estamos aqui te exaltando. Por isso estamos aqui te glorificando, Senhor. Oh Deus, receba a nossa adoração, o nosso louvor que fazemos com fé, com devoção no nosso coração, por causa da Tua graça, com entendimento, Senhor, sabendo que Tu és Deus, e o fazemos não por Tua paz, mas o fazemos para que Tu és. Por isso nós te exaltamos, Senhor, e te glorificamos hoje para todos sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Santo, Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus. Amém, amados? Bom estarmos nesse lugar. Bom é adorar ao Senhor. Eu fico imaginando, Senhor, que o nosso querido salmista pensou quando ele disse: Senhor, mas vale viver os teus atos do que mil em qualquer outra parte. Eu acho que é uma compreensão e um entendimento que realmente nada se compara ao estarmos na presença do Senhor qualquer outra coisa. Não é uma questão de você botar na balança. Não tem balança que possa medir. Eu acho que a expressão é isso. Quando fala mil em qualquer outra parte, significa não tem nada que você possa querer mensurar e querer avaliar um pouquinho. Será que por essa eu trocaria? Não. Então esse entendimento que nós temos que ter, que estar na presença do Senhor, é a melhor coisa que nós podemos, almejar, desejar e ao mesmo tempo, entender que isso é um privilégio, porque a graça dele nos alcançou. Amém, queridos? Amados, hoje a gente está tirando assim a primeira quarta-feira para a gente falar sobre os fundamentos da fé cristã. E por que nós entendemos o quanto isso é importante? É porque nós precisamos estar fundamentado naquilo que professamos e cremos. Você crê em alguma coisa? Creio, glória a Deus por isso. Mas por que você crê? Hoje, nos dias em que vivemos, existem muitas divergência quanto a vários segmentos religiosos, e isso sempre bate de frente um com o outro, e nós estamos vivendo dias onde ainda temos aqueles que querem provar a inexistência de Deus, ainda que a gente aprende dentro do segmento da ciência que nunca se consegue provar que não existe. A ciência não prova que não existe, a ciência só tem a habilidade de provar as coisas existentes. Então, provar o que não existe. Como fazê-lo? Mas, de alguma forma, as pessoas querem que nós venhamos a provar a existência de Deus. Então, hoje nós vamos trabalhar dentro desse tema. Não é esse o aspecto, mas existem segmentos que a gente pode trabalhar dentro disso para provar a existência de Deus por algumas razões, Só que a gente vai trabalhar hoje dentro de uma doutrina que fala sobre a graça de Deus. O salmista Davi disse que era melhor que a vida. Nós queremos trabalhar essa doutrina, queridos. Por que essa doutrina da graça? Olha para mim. Sabe por quê? Porque ela
a razão pela qual estamos aqui nessa noite. Foi a graça dele. Nós não estamos aqui por mais nada. Não, eu estou aqui, pastor, porque... Não, foi a graça dele que nos alcançou. A Bíblia fala que até o fato de nós podermos amar a Deus é resultado e é fruto dele ter nos amado primeiro. Né? Então a gente entende que a graça do Senhor é aquilo que mais nós devemos anelar, desejar, sabe? E viver por essa graça. Porque é ela que se renova todas as manhãs das nossas vidas. É ela que nos dá graça e força para vencermos os desafios, as lutas, as circunstâncias. E na verdade é ela também, falando dentro dessa graça, é ela também que nos faz, e a gente precisa entender isso, né? Se sacrificar por Ele. Quando você entende a graça dele, você se sacrifica por Ele. Os mártires se tornaram mártires porque eles entenderam a graça de Deus. Por eles entenderem a graça de Deus na vida deles, eles optaram por não rejeitarem serem martirizados, porque eles entendiam que a graça era melhor que a vida. Então, quando você tem essa visão da graça, do favor de Deus, queridos, não há nada na sua vida que te impeça de viver, né, uma vida para glorificar o nome dele. Inclusive, há quem diga no segmento teológico que a graça, ela tem duas vertentes. É a graça descendente, aquela que vem de Deus para nós, o seu favor, o seu amor, o Cristo na cruz, né, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa é a graça descendente que vem de Deus. Mas existe a graça ascendente. O que é a graça ascendente? É o resultado da graça descendente. Quando você entende essa graça que vem de cima, você é envolvido por ela de tal forma que você manifesta, reage a essa graça, mesmo alguém querendo te fazer mártir. Você prefere ser martirizado. Mas quando você entende essa graça que vem sobre a sua vida, você vive por ela, para ela. Por isso Paulo diz o quê? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o que ele estava dizendo? Eu entendi a graça dele de tal forma que eu abstenho da minha vida para viver o que ele quer que eu viva. Então a gente entende que a lei, né, da causas e efeitos, a lei da ação e reação, está dentro desse contexto. A graça vem e nós reagimos diante dela. Né? Se hoje, o que eu estou falando? Se hoje nós estamos adorando a Ele aqui e a gente declara: Tu és digno de tudo, Senhor, Tu és digno de tudo, e tudo isso é resultado do que nós já entendemos com relação à graça dele que nos alcançou e nos transformou, nos salvou, nos mudou, nos libertou e fez quem somos hoje, filhos de Deus. Amém, amados? Então, é sobre isso que nós queremos falar. Como é que a gente faz aqui hoje? Estou bem no meio aqui, mas eu vou pedir aqui. Isso. Pronto, cadê o ferro? Vai ser nosso pé, né? Vamos bater aqui também. Calma, Sal. Quando era mais jovem, Sal. Mais tempo depois. Mas eu vou lhe dizer que esse tempo lá atrás, talvez tu não vai acreditar, ainda que você seja crente, não seja incrédulo. Ou seja, eu te falei isso, mas num tempo de jovem, eu carregava 3 sacos de cimento de uma só vez. Você acredita? Todos 3 vazios. Mas não era saco. Mas era saco de cimento, de 50 quilos, mas todos 3 vazios. No final da obra. Amados, o nosso tema é esse: a graça é melhor que a vida. Lá no Salmo 63, verso 13, aonde nós temos essa referência, é um salmo de Davi. Eu quero só contextualizar você. Por que Davi disse isso, que a graça é melhor do que a vida? Diz assim, olha, o verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Olha só o que Davi está dizendo: porque a tua graça é melhor do que a vida, está se referindo a ele. Os meus lábios te louvarão. E aí, queridos, você para assim, tá, por que Davi falou isso?
Se nós olharmos o contexto, eu anotei aqui só para você ter noção, e vou ler que a gente ganha um pouquinho de tempo. Quando Davi escreveu o Salmo 63, entenda isso, ele estava fugindo, sabe de quem? De Absalão, seu filho. O que aconteceu? Absalão deu um golpe de estado, essa é a verdade, né? Ia para a porta da cidade, catava aqueles que lhe eram favoráveis e começava a falar da administração de Davi, seu pai, e dizendo que ele não estava fazendo a coisa correta. Começou a, sabe aquela coisinha? Minar, e algumas pessoas, alguns adeptos, se juntaram a ele. Daqui a pouco ele vai para Hebron, se intitula rei naquela cidade, e ele começa a ganhar adeptos, e é onde ele vem então e dá o golpe para tomar e se tornar rei de Israel, né? E nesse período Davi bate em retirada, era o filho dele. Pensa no que Davi estava vivendo, não só um golpe, mas o seu próprio filho se rebelou contra ele. Não era simplesmente uma questão política, não era apenas uma questão, né, de ver quem é mais forte e vamos para a guerra. Não, era o filho. Envolvia muito mais do que a gente pode imaginar. E Absalão, enfim, né, fez o que fez, e aí dentro da guerra, que não pôde ser evitada, acabou acontecendo, Absalão fugindo, né, um determinado animal, ele passou por um bosque, numa árvore, ele ficou preso. Alguém, inclusive, se dizem, né, dizem que ele tinha os cabelos crescidos por conta disso, ele ficou preso com os seus cabelos nas galhas. Então veio o chefe do exército Davi, foi lá, falou: chega, feriu ele, e ele foi morto ali, pendurado naqueles galhos, naquela árvore ali. E mesmo assim, diz a palavra que Davi chorou, lamentou e disse a Absalão, e lamentou a morte do seu filho, que se rebelou contra ele. Então, quando ele escreve esse salmo, queridos, ele está num deserto, fugindo do seu próprio filho, depois de um golpe de estado que ele preparou, e diante de uma escassez de tudo, diante de uma situação horrível que ele estava vivendo, ele compõe esse salmo e diz assim: Senhor, a tua graça é melhor que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Eu pergunto a você, Davi tinha motivo para dizer que os meus lábios te louvarão? A gente olhar o cenário que ele estava vivendo, não. Mas por ele entender que a graça do Senhor era maior do que tudo que ele poderia viver nesta vida, em outras palavras, ele está dizendo: nada e nem ninguém vai me impedir que os meus lábios te louvem para todo sempre. Era isso que ele estava dizendo. Por isso ele está dizendo: Senhor, a tua graça é maior que tudo, e nada que me aconteça vai impedir que eu louve o teu santo e bendito nome. Essa é a visão de Davi. E mesmo nessa situação que é tão difícil, Davi, ele não se preocupou em se vingar, muito pelo contrário, ele lamentou até a morte, mas enfim, era necessário que o seu exército levantasse contra ele, porque Absalão veio para tomar todo o reino. Então, o filho dele foi morto e ele ainda lamentou. Só que o que a gente precisa aprender é que quando você, né, entende que a graça é maior de qualquer coisa que você passe nessa vida, você nunca cessará de adorar o nome do Senhor. Então vamos lá, a graça é Deus nos dando o que não merecemos. O que é graça, então? A gente usa uma frase bem corriqueira no nosso segmento. O que é graça? Favor imerecido. Então o que é graça? Você recebe um favor do qual você não merece. Tá, então se eu recebo um favor que eu não sou digno dele, não mereço, isso então se torna graça. O que é graça? Em outras palavras, Deus foi com a minha cara e resolveu me abençoar, independente de quem eu seja, do que eu fiz, deixei de fazer, de eu ser bonzinho, de eu não ser bonzinho. Não é por essa análise que Deus determina a sua graça para se liberar. A sua graça, ela é liberada dessa forma. Que forma? De forma imerecida para quem ele libera. Porque senão não seria graça, seria de
dignidade, dando a quem de direito aquilo que ele merece pelo que ele fez. Não seria graça. 4 coisas eu coloquei rapidamente aqui e nós vamos estar lendo com vocês sobre o que a graça realmente de Deus foi liberada para nós. Primeiro, pela sua graça, nós recebemos o perdão quando não éramos dignos de ser perdoados, queridos. Pela sua graça nós fomos justificados, ou seja, justificação. Quando não tínhamos condições de pagar o preço da nossa dívida, Ele pagou por nós, nos justificando. Pela sua graça nós fomos salvos. Salvos de quê? Da condenação que nos era determinado pelo pecado que em nós habita. A condenação era certa. Ele nos livra, nos tira a sentença da condenação. E por essa graça recebida, Ele nos introduz. Porque uma coisa é salvar você de uma sentença. Depois que você tira a pessoa da sentença, tu faz o que com ela? Você introduz em outro lugar e dá a ela uma nova direção. Ele livra-nos da sentença e nos promete a vida eterna. Ou seja, a gente recebe perdão, somos justificados, recebemos a salvação da condenação e recebemos a vida eterna. E isso tudo, olha para mim, de graça. Mas não vou entrar nesse assunto agora aqui, mas aquilo que nós chamamos graça não significa que a graça é de graça. Ele pagou o preço para que ficasse de graça para nós. A sua graça lhe custou algo muito sério. Então vamos lá, dentro desses textos que eu li que eu mencionei para vocês, perdão, aí coloca só os textos para mim, Gabriel, por favor. Perdão lá, isso. Olha só o que diz lá com relação ao perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para perdoar os pecados de todos aqueles que pecaram. Porque todos pecaram. Então Ele veio para salvar, buscar essa turma, restaurar, regenerar e dar uma nova vida para nós. E aqui diz exatamente isso, que Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai nos perdoar os nossos pecados. Agora olha que texto lindo aqui, queridos. Colossenses no capítulo 2, o 13 e o 14, que fala sobre a justificação. A justificação eu entendo nesse texto aqui de uma forma muito linda. Diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, todas, sem exceção. Aí ele continua: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que ele está dizendo? Naquele tempo, não sei se vocês já ouviram explicar, eu acho que já expliquei isso aqui 1 ou 2 vezes, né? O que acontecia naquela época? Você errava e aquilo ia, a conta chega, como a gente diz hoje, a conta chega, né? Então aquilo ia para a tua conta, 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 a ponto de você ser preso, e as sentenças vinham, né? E você tinha que cumpri-las, todas aquilo aonde você era condenado, vinha a sentença, você precisava cumprir aquilo. Então o que acontecia? Chegava um determinado momento que a lei permitia, né? Vai ter isso funcionando nos nossos dias, mas deixa para lá, né? Mas a pessoa começava a pagar, como presidiário, ele começava a pagar as suas contas no sentido de serviços, de atitudes das quais ele começava a ter e a praticar obras. Eles faziam coisas para que a pessoa pudesse ir pagando, e cada coisa que ele fazia, que ele pagava, eles iam lá nessa lista de coisas que eles haviam transgredido e iam riscando, até que chegava um determinado momento, vamos colocar assim, o juiz, né, ele olhava assim e falava assim: chama fulano de tal aqui. Aí chamava o preso vinha, ele olhava aqui: olha, todas as suas dívidas está aqui, está quitado, quitou aqui, já não resta mais dívida nenhuma, ou seja, você está livre, você não deve mais nada. É aquela palavra que a gente chama de
tetelestais. O que significa tetelestais? Está consumado. Ele disse isso lá na cruz do Calvário. Jesus falou lá na cruz do Calvário justamente isso: tetelestais. Está consumado, está pago. A dívida foi paga. É isso que ele está dizendo, né? Quando ele diz assim: as dívidas que eram contra nós, ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pegou aquilo que era contra nós, cravou na cruz. Diante disso nós entendemos que então nós somos justificados. As condenações não podem mais ter peso sobre nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que é em Romanos, aqui no capítulo 8, verso 1, diz justamente isso. Portanto, agora, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no verso 23 de Romanos 6, está escrito: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, amado, o que é a graça? A graça é justamente aquilo que nós recebemos perdão, recebemos a justificação, porque Ele pagou o preço, não foi de graça, recebemos a libertação, a salvação da condenação, e recebemos o favor maior, que é a vida eterna, de um dia poder estarmos com Ele para todos sempre. Então, graça é isso. Agora, você merecia isso? Eu merecia isso? Não. Esse é o favor imerecido e a graça de Deus que foi trazida por meio de Cristo até nós, e nós assim fomos beneficiados, fomos abençoados. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, pode falar sem medo de errado: você não tem mérito nenhum, é puramente graça. É graça, queridos, é graça, não é mérito. Se fosse mérito, seria justo recebermos aquilo que o mérito, né? Mas não foi o caso. Vamos lá, o primeiro ponto dessa ministração. Até aqui tudo bem, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Hoje é bem tranquilo nesse sentido. Hoje a gente vai até meia-noite sem problema, nem poder tirar dúvidas. Do Rio Cássio, é assim mesmo. Amém? Pode perguntar dentro do assunto, tá? Porque são muitas doutrinas, né, fundamentais, mas hoje nós estamos falando dessa graça aqui, que nós fomos alcançados por ela. O primeiro ponto que nós entendemos, que nós recebemos por receber a graça. Eu coloquei aí: a graça é melhor que a vida, porque nos leva ao verdadeiro louvor. Queridos, quando eu falo de um verdadeiro louvor, ô Jesus, nos ajuda a entender isso. Às vezes a gente, né, nós estamos vivendo em pleno século XXI, às vezes algumas palavras parece que não condiz com o livro da Bíblia, né? Está fora de época, é sério. Mas não, é verdade. A gente fala assim, verdadeiro louvor, porque não é um louvor porque você aprendeu, porque você sabe a letra, porque você canta na congregação. Ele está falando do verdadeiro louvor, é aquele verdadeiro louvor onde você o faz com entendimento. Por que você pode expressar o verdadeiro louvor a Deus? Quando você entende que você foi agraciado por Ele. O teu louvor é fruto daquilo que Deus fez na sua vida. E quando você entende isso, aí, meu querido, ninguém arranca dos teus lábios os louvores que você quer ministrar ao Senhor. O verdadeiro louvor é isso. Por quê? O verdadeiro, porque falei de Davi. Davi estava onde? No deserto, sendo perseguido, vivendo seus traumas, mas ele falou o quê? Por isso te louvarei, Senhor. Não importa a circunstância, porque a tua graça é maior que qualquer coisa na minha vida. Por isso te louvarei. Por isso que as pessoas não entendem porque o crente canta, mesmo nas dificuldades. O cara está passando uma luta e ele está cantando. Porque a graça do Senhor é maior, é melhor do que minha própria vida, do que a circunstância. A circunstância vai passar. E Ele está comigo para me ajudar e me sustentar. Mas os louvores a Ele, eu sempre vou ministrar.
Por isso que a gente está falando que a graça nos leva, quando você entende essa graça, ela nos leva a esse verdadeiro louvor. Quando ele diz, os meus lábios te louvarão, diante desse cenário que ele estava vivendo, querido, é algo muito além do que a gente possa imaginar. É você olhar para a situação, sabe, e ver aquilo como algo tão pequeno, tão menor do que Deus é para você, que aquilo não te impede de você adorar a Ele. Olha o que diz em Atos capítulo 16, verso 25. Atos 16, 25 diz assim, ó: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quando você vê esse cenário aqui, perto da meia-noite, tá? Quem sabe onde eles estavam? Estavam no cárcere. Qual era a situação deles nesse cárcere? Todo arrebentado, tanto Paulo quanto Silas, cheio de sangue, banhado em sangue. Eles haviam sido açoitados, porque pregavam a palavra. Foram ameaçados e os açoitados, eles estavam todos arrebentados. E lá, todo ensanguentado, a Bíblia diz que quando o carcereiro o leva para casa, o carcereiro se converte, lá na casa do carcereiro, o carcereiro foi tirar o sangue do corpo dele, foi lavar ele, limpar eles. Eles ainda estavam todos arrebentados, queridos, no cárcere inferior, numa escuridão que só, acorrentados, mas a Bíblia diz que eles oravam e adoravam a Deus. Quando você entende que a graça é maior que a vida, melhor que a vida, acima da vida, que qualquer circunstância da vida você possa viver, você nunca deixa de adorar a Ele. Isso é a graça. Aí você precisa entender essa graça, esse favor imerecido, porque senão a gente vira esses crentes mimimi, queridos. Quando a gente não entende a graça, a gente vira crente mimimi, reclamando e murmurando: Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, Deus virou as costas para mim, Deus não fala comigo, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? A gente começa a entrar, sabe, naquela linha de achar que Deus, a gente precisa entender que a graça é melhor de qualquer coisa que você enfrente na vida. Escuta o que eu estou falando, irmãos. Qualquer coisa, não importa. Graças a Deus, nós vivemos num país onde a gente pode estar aqui reunido, pregando, falando, ensinando. Tu pode parar em qualquer lugar dessas esquinas da vida aqui e abrir a tua boca, pregar, falar, orar. Graças a Deus. Mas tem lugares que não é assim, que não funciona desse jeito. Tem lugares que, se você... Um amigo meu, uma vez ele fazia uma missão lá na China e ele resolveu parar no meio de uma praça e se aproximou perto de alguém, estava ele, a esposa e uma menininha dele, de um aninho, a Giovana, e ele quis introduzir um evangelismo pessoal. A pessoa que ele queria falar começou a olhar de um lado, olhar para o outro. Na mesma hora que ele parou, seguiu, porque ela estava procurando um policial para mandar prender eles. Que é proibido. Vocês entendem? Então, quando você entende que a graça é tudo que você precisa, então nada nessa vida vai arrancar de você a sua adoração. Nada vai calar. Tem uma canção que o pessoal canta aí, como é que é? Não tem negócio? Verdadeiro adorador. Ninguém pode calar o verdadeiro adorador. Tem um negócio desse por aí, né? Das músicas gospel aí. Tem nada cala o verdadeiro adorador. Tem um negócio aí, né? A questão é isso. Nada pode calar aqueles que entendem. Oi, fala aí, Deus. Lembrou qual é? Eu não sei. Nada pode calar uma É isso aí, é isso aí. É isso aí. Estamos dentro
fala que está no DNA, a gente está dizendo que nada pode arrancar esse DNA do adorador. Ninguém arranca isso, ele pode passar o que for, ele está adorando, ele está adorando. Por que os cristãos, quando eles eram colocados lá no Coliseu, né? Eles eram colocados, eles adoravam Cristo, eles eram devorados, adorando. E quando um ali terminava no bom sentido, porque a fera o devorava, o que estava do lado aumentava o tom da sua voz, adorando mais alto ainda, porque ele sabia que estava chegando a vez dele. Eles morriam devorados. Foram feitas tochas humanas nas ruas de Jerusalém, pelo Império Romano, e adorando a Deus. Nada cala um verdadeiro adorador. Mas você só consegue entender isso se você entender essa graça. Se você entender o que é essa graça, aí você entende que nada nessa vida se compara ao que Ele tem para nós. Então vamos lá, Jó no capítulo 1, verso 20 e 21, eu acho muito forte isso aqui, tá? Inclusive tem música de Jó também aí, né? Rodando por aí. Né? Aí eu escuto essa música de Jó e eu vou falar assim, eu não canto isso não. Aí eu falo, vou cantar isso não. Né? Mas mais ou menos isso. Jó no capítulo 1, verso 20 e 21, depois que ele recebe todas as notícias, né? Todas as notícias. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, queridos, que as notícias eram suas vacas, suas ovelhas, aí por último a família perdeu os filhos. A única coisa que não morreu ali daquela geração foi ele e a mulher dele. A mulher dele permaneceu viva. E eu fico pensando assim, quando tu olha esse episódio, eu falo assim, caramba. Mas a Bíblia diz que ele, com entendimento, ele se prostrou e entendeu que tudo aquilo que ele tinha foi Deus quem deu. E Deus era soberano para tirar quando ele quisesse tirar. Então Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que o final da história nos mostra que Deus depois deu a ele tudo em dobro. Agora eu ouvi um cara uma vez explicando um negócio muito interessante. Deus deu tudo em dobro a Jó, né? Só não deu filhos em dobro, sabia? Quem já ouviu essa tese aí? Não deu filho em dobro. A quantidade de filho que ele tinha foi a quantidade de filho que morreu, foi a quantidade que nasceu. Aí eu vi uma tese a quê? Porque os filhos de Deus não morrem. Eles não estavam com Jó, mas estavam na presença de Deus. E um dia Jó estaria lá com eles. O mais importante, queridos, é você entender que Deus tem o controle de tudo. Até daqueles que já partiram dessa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala de uma forma muito clara, ele fala assim: irmãos, não quero que vocês se entristeçam quanto àqueles que já partiram em relação àqueles que não têm esperança. Que as pessoas, por não ter essa esperança dessa graça salvífica, dessa graça que nos garante isso que nós estamos falando, as pessoas se desesperam diante da morte. E Paulo está falando: não se desesperem diante da morte. Por quê? Porque aqueles que se desesperam são aqueles que não têm esperança. E ele começa a dar uma palavra nesse sentido. Eu quero dizer para vocês que Cristo morreu e ressuscitou, e Ele há de vir, e quando Ele voltar, Ele trará consigo aqueles que com Ele se encontram. Eles hão de vir, e quando eles vierem na nuvem com o Senhor, nós que estamos vivos seremos transformados e encontraremos com eles o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que já partiram. Então todos estão vivos perante Ele, queridos. Todos. Então Jó está dizendo aqui justamente isso: eu te adoro, Senhor, porque Tu quem nos dá e é Tu quem permite que venhamos a perder, quem nos tira. Então, dentro desse contexto,
quando nós entendemos a graça e a soberania de Deus. Inclusive eu coloquei aqui, mas não vou nem botar para vocês porque a hora avança aqui demais. É uma música, quem já ouviu falar nos músicos aí deve saber, John Newton, quem conhece, traficante de escravo, nunca ouviram falar? Aquela música Amazing Grace. Eu vou falar da música Amazing Grace. Amazing Grace, na verdade, ele colocou, ele se converteu, né? Se converteu, a história é muito linda, lá na década do século XVIII, nessa época. Só que essa música, e aí a gente tem duas fontes de informações que a gente precisa entender. Uma fonte são os escritos. O que são fontes escritas? Aquilo que se encontra escrito, né, para que se possa comprovar o que é dito. Mas existe a fonte oral, que eles chamam. O que é a fonte oral? É aquilo que se entende do que está escrito e se explica. Por exemplo, eu estou passando para vocês fonte escrita, mas também estou passando fonte oral. O que é a fonte oral? O que eu estou explicando para vocês. E aquilo que eu explico serve como fundamento para vocês, baseado no escrito, como regra de fé. Não, pastor Sérgio, você ensinou que isso aqui é assim, 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 tal. Foi uma fonte oral. Eu passei explicando o que está escrito. E a fonte oral, dizem, né, que essa melodia dessa canção era o sussurro dos escravos que ele transportava em seu navio negreiro, na época. Depois que ele se converte, ele lembrava daquele sussurro, porque os escravos não podiam conversar entre si. Então eles sussurravam. E por isso acredito que essa música ela veio da origem africana, que são os negros, dos escravos da época, que sussurravam em seu navio negreiro quando ele os traficava. E depois da sua conversão, ele acaba compondo a letra, escrevendo em cima dessa melodia. E hoje essa música, para mais de 200 anos, e até hoje é cantada, gravada e regravada, porque se tornou um clássico, pelo contexto histórico dessa música. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é justamente isso, aquele povo estava vivendo aquela situação, sabendo que eles eram escravos, mas eles sussurravam uma melodia de adoração, de exaltação a Deus, mesmo naquela condição tão terrível, tão terrível. Segundo ponto que eu quero falar, queridos. Bom, primeiro então eu falei que a graça é melhor que a vida, porque ela nos leva a um verdadeiro louvor, a uma verdadeira adoração. Amém? Amém. Vocês concordam com isso? Sim. Que a gente adora incondicionalmente. Se nós não entendemos o que é a graça, nós nunca vamos adorar a Deus incondicionalmente. Pode ter certeza disso. Mas sempre vamos querer um motivo. Deus não que vai te adorar. Ele já te deu a graça dele. Perdoou, te justificou, te salvou, já te garantiu uma eternidade. O que mais que eu quero? Entende? Mas a gente quer negociar coisas temporais. Segundo ponto. A graça é melhor que a vida porque supre o que a vida não pode dar. Por que a graça é melhor que a vida? Porque ela supre o que a vida não pode dar. O que é isso, pastor? Vamos lá, Efésios 2:8. Porque pela graça sou o quê? Nós somos salvos então pela graça. A salvação, queridos, só mediante a graça. Nada nessa vida pode lhe conceder a salvação mediante a fé, e isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, é dádiva, dom vem de dádiva, é dom, é dádiva de Deus para nós, queridos. A salvação é uma dádiva, é a graça do Senhor que nos alcança e nos transforma, nos torna filhos dele. Não sou eu que escolho ser filho de Deus, é Deus que escolhe. E quando eu entendo isso, por que ele escolheu isso? Através de Cristo na cruz, quando ele disse: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. João 1,12. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos. Então é algo que vem da parte dele para as nossas vidas. Você só, tipo assim, concorda, recebe o presente que você não pode pagar. É isso que ele diz. Receba o que de graça Deus está te dando, porque se ele fosse pedir a você, você não teria condições de pagar tamanha e tão grande salvação que é aquilo que o Senhor nos proporcionou.
Amém? Olha só que coisa linda. A vida pode oferecer prazeres temporários, sucessos, relacionamentos e realizações, mas nenhuma dessas coisas pode salvar a alma, perdoar pecados ou dar vida eterna. Somente a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, pode preencher o vazio do coração humano. A salvação não é conquistada por esforço, mas recebida como um dom gracioso. É isso que a gente tem que receber. Aí eu encontro aqui em Lucas, no capítulo 12, vamos ler aqui rapidamente, capítulo 12, verso 18 ao 21. O Gabriel sempre nos auxiliando aí, e vocês vão lendo aí. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os frutos, e os meus bens, e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. É o que todo mundo quer fazer, curtir a vida doidada. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. O cara ganhou tudo que você possa imaginar. Ele está dando uma ideia de que o cara está rico. Pegou os celeiros deles que era pequeno, derruba, faça outros maiores, porque eu estou bem com o resto da minha vida, vou viver regaladamente, curtir a vida, e vou cair na estrada, viajar pela estrada de Ouro Fino e vou embora. Entende isso que ele está dizendo? Curta a vida, você ganhou, você merece curtir a vida, seu depósito está cheio. Você tem dinheiro saindo pelo ladrão. Você se tornou um tio Patinhas. Para quem conhece das antigas aí. Entende, amados? Ele está falando: tá beleza, mas e aí? Louco, tu é um louco, cara. Por quê? Você pensa que você não vai morrer, não? O apóstolo Paulo, ele nos ensina uma coisa muito interessante. Ele não fala que ter pecado, ter dinheiro é pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter, queridos, mas quando você ama o dinheiro, você está idolatrando, porque teu amor deve ser devoto a Deus. Amar a dinheiro é pecado de idolatria, é colocar dinheiro acima de Deus, e tudo que você coloca em primeiro lugar e não o Senhor é idolatria. A Bíblia nos ensina isso. Marcinho esses dias falou aqui dentro do ofertório, ele comentou sobre isso. É pecado de idolatria, você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então a gente vê aqui justamente isso, amados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o cara é um louco, porque ele só viveu em função do dinheiro, e aí morreu. Não me lembro muito bem. Tem um negócio que o pessoal fala: o cara trabalha, no dinheiro, e aí depois, no final de tudo, quando ele pensa em parar, está rico, aí ele para, mas aí ele adoece. Aí pega o dinheiro e começa a gastar com remédio, com médico, gasta tudo e morre. Olha o outro texto, Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Aí ele diz assim, nesse mesmo verso: ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O que ele está querendo dizer? Isso, presta atenção, que é graça. Isso é graça. Quando você entende que você não tem nada de valor para oferecer a Deus para Ele te salvar. Eu não tenho nada de valor, nada. Seja de que visão de mundo nós temos, não importa. Não, mas eu tenho, você não tem nada. Nada que você possa dizer para Deus: Deus, eu te dou isso em troca da minha salvação. Não tem. Quando o jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Ele falou: os mandamentos. Aí, isso aí eu faço desde pequeno, tá legal. Bom, agora, aí ele falou: agora tu vai lá e faz o quê? Vem tudo que tem, Deus pobres, vem
segue terás um tesouro no céu. Aí o menino ficou triste. Por quê? Porque na verdade ele era um idólatra. Ele queria comprar a salvação cumprindo algumas leis, mas a salvação não é comprada por você cumprir leis. A salvação é dádiva, é graça de Deus. E quando você entende que é graça, você não retém nada que Deus te peça, porque tudo é dele, é para ele, é para a glória do nome dele. Davi entendia isso. Senhor, o que eu tenho que não vem das tuas mãos? Tudo que tenho veio de ti, Senhor. Nada é meu, nada tenho. Tudo pertence a ti. Mas esse jovem foi embora porque ele tinha muitas riquezas. E ele não quis trocar riquezas por Deus. Saiu triste. O que a gente pode dar, querido, em troca da nossa salvação? Não tem. Quando você entende essa graça, que é algo que você não merecia, que não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa oferecer a Deus para poder receber perdão dos seus pecados, ser justificados, ser salvo da condenação e ter direito a uma moradia no céu. Quando você entende que isso tudo não tem preço, não tem como você conquistar, então você entende o que é a graça. Essa é a graça, favor imerecido. Jesus me falou lá em João 14, credes em Deus? Credes? E se não fosse assim, eu não vos teria dito. E se eu for, voltarei e vos levarei para que aonde? Entenda, mano. É Ele quem prepara o lugar, é Ele quem vem, é Ele quem vai nos buscar, é Ele quem faz tudo. É graça. Essa é a graça. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, diante de Deus, diante de Deus. Deus é testemunho, conhece o meu coração. Para mim, tá? Estou fazendo aqui colocando aqui uma situação bem dentro do meu achismo, tá? Vou colocar assim para vocês entenderem. Para mim, o crente que se desvia do Evangelho, nega a fé, ele não teve a revelação da graça de Deus. E ele valorizou alguma coisa acima dessa graça. E ele deixa a graça em detrimento e em busca dessa coisa. E aí é que está, que eu entendo o perigo. Porque quando você não entende a graça, queridos, qualquer coisa para você pode se tornar um Deus. E você trocar a graça por essas coisas. Por isso muitos desviam, porque não entendem a revelação de quem Jesus é. Qual é o fundamento da igreja? Quando Jesus pergunta quem eu sou para vocês aí, é isso aqui, até que Pedro diz o que? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o que? O ungido de Deus, que veio para nos salvar, nos buscar, nos redimir. Eu sou ungido de Deus. Beleza, pois eu digo também, Pedro, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não quer dizer isso. Quer dizer que as portas do inferno não vão prevalecer na vida daqueles que têm a revelação de quem Jesus é. É isso que Jesus está dizendo. A revelação é o fundamento. E quando eu entendo essa graça, essa revelação de que Jesus é o ungido, o enviado, o Salvador, o Cordeiro de Deus, aquele que veio para mudar a minha história e me dar um rumo. Quando eu entendo quem Ele é, queridos, não adoro pelo que Ele faz. Como é que é a música? Eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Essa é a canção? Não adoro pelo que Ele faz. Porque tem muitos crentes, muitas pessoas vindo à igreja atrás do que Ele pode fazer. Mas eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Porque Ele pode não fazer e te frustrar, como muita gente tem por aí. Tem muitos frustrados por aí. Eu fui para a igreja, esperava que Deus ia fazer isso e Deus não fez.
É mesmo? É. E deixou de ser Deus? Não. Tem um dizer que o pessoal botava no carro, né? A traseira do carro assim, aquele de confrontar mesmo, né? Como que é? Deus sem você é Deus. Você sem Deus é nada. Mas Deus não deixa de ser Deus, querido. Se eu creio ou não creio, Ele é Deus. Entende? É assim que funciona. Agora, quando eu entendo isso, aí aquela graça que eu falei, que é a graça ascendente. Como eu entendo a graça descendente de Deus que veio até a minha vida, na minha vida vai fluir uma graça também, que é a graça ascendente, de uma vida da qual eu vou submeter para glorificar o nome dele. E aí não tem restrição para aqueles que têm essa graça. Tornam-se mártires, é crucificado de cabeça para baixo como em Pedro, são decapitados como em Paulo, sabe? São dilacerados, literalmente puxados por animais, cavalos e carroças, a ponto de arrancar braços e pernas. Morte dos nossos apóstolos assim. Por aí vem a história da igreja perseguida, né? Mas por que eles não negam? Eu já contei essa história aqui para vocês, de uma família que estava dentro de um buraco e eu se enterraram vivo num país comunista. Eles estavam lá, estavam livres. E aí eles pegaram as crianças, né? Lá e falaram que iam matar as crianças e tal, se ele não negasse. Aí quando falou, vou tocar as crianças, aí o cara não, meus filhos. Aí quando ele ia para renunciar para os caras pegar as crianças, os filhos deles, a mulher dele segurou na mão dele, travou ele, passou. Ele não nos negou, nós não negaremos. Chamou as crianças, dentro da cova, já dentro do buraco. Meus queridos, filhos, já nós vamos estar ao lado de Jesus com ele. Um lugar maravilhoso e lindo. Vocês vão ver isso daqui. Aí o cara gritou: Jesus Cristo é o Senhor! Guerraram os filhos. Mas não negaram a fé. Entende, mas quando você entende a graça, nada tem valor. Paulo diz isso. A minha vida, não considero nada na minha vida que seja precioso. A única preciosidade que tem, pelo fato de eu estar existindo, é o ministério do Senhor, do qual eu fui chamado e quero cumprir. Se não for para isso, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque você entende a graça. Então, queridos, nós não temos nada para oferecer a Deus, que cumpre isso, que a gente receba esse favor de Deus, essa, conforme diz Paulo, tão grande salvação, porque ela não tem dimensão, ela não tem como você mensurar o que é essa salvação. Não temos como mensurar, mas pela fé nós entendemos que é algo maravilhoso, que vale a pena amá-lo também incondicional, assim como ele nos amou de forma incondicional. E a graça de baixo para cima em ascendência é apenas o resultado daquela que veio primeiro sobre nós. Terceiro para acabar. Estou de olho aqui no reloginho aqui. A graça é melhor que a vida, porque nos sustenta. Aliás, não terceiro que acaba, não, tem o quarto ponto aqui. Porque nos sustenta em meio às lutas. Olha só que coisa linda aqui, a graça. Quando você tem essa expectativa da graça, é ela o teu combustível, a força motriz que te conduz na fé diante de momentos dificílimos. Falamos já de Davi, o momento que ele estava vivendo, mas em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, diz assim: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele recebe essa resposta depois de orar 3 vezes pelo tão misterioso espinho na carne, né? Esse espinho na carne é uma coisa interessante, queridos. O contexto mostra que Paulo foi arrebatado até o 3º céu, e quando ele
adentrou ao terceiro céu, ele ouviu e viu coisas que ninguém sabe até hoje. Porque segundo ele, não tinha como. Nós humanos, aquele povo daquela época, não entenderia, nem nós também entenderíamos. Então ele não deixou isso anotado em lugar nenhum, que ele viu e ouviu o mar. Mas uma coisa é certa, ele queria voltar para aquele lugar a todo custo, qualquer momento, em qualquer hora. Ele ficou sedento para retornar e viver e habitar no terceiro céu. E depois que ele viu essa grandiosidade, vamos colocar assim, essa magnitude da visão que ele contemplou o terceiro céu, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu um espinho na carne para que ele não se gloriasse da visão que ele teve. Então o espinho na carne, gente, até tem umas coisas que fica assim, meu Deus, né? Está escrito, o Senhor lhe deu um espinho na carne para ele não se gloriar da visão que ele teve. E ele compara como se fosse o inimigo esbofeteando ele dia e noite. E ele orou para que Deus poupasse ele dessa dor, desse sofrimento, desse espinho na carne, 3 vezes. E Deus falou assim: o Senhor, não vou tirar esse espinho que eu coloquei, porque a minha graça te basta. Você não precisa ser livre do espinho, você precisa da minha graça. O que eu vou falar aqui, querido, às vezes é um pouquinho forte, mas entenda isso quando você entende a graça. Não compare o livrar de uma dor, por mais que ela seja intensa na sua vida, não compare essa dor com a graça do Senhor. Nunca tente negociar isso. A graça do Senhor é maior do que a dor que você sente, é maior do que a tua luta, é maior do que o teu sofrimento. A graça do Senhor está acima de qualquer coisa. Nada pode ser comparado ao favor de Deus em relação à sua vida. Por quê? Porque o que nós passamos é temporal. Daqui a pouco Deus cessa, pode te livrar. E às vezes nós estamos, meio aflitos e queremos, tipo assim: Senhor, não quero mais a tua graça, porque o que eu quero é isso aqui, ó. Tu não resolve esse problema para mim, então por que eu te tenho se tu não resolve o meu problema? Você não entendeu a graça ainda. Entende, queridos? Ter Jesus não é para resolver os nossos problemas. Ele pode resolver, como não, terrenos. Mas ter Jesus é por entender o que ele fez na cruz por você. É entender essa graça. Então a gente entende justamente isso. Por que é maior que a vida? Porque ela sustenta. Aí diz assim, olha, cadê? Enquanto tal, deixa eu ver aqui, avançando aqui mais um pouquinho, Atos capítulo 5, 39 e 41. Olha que situação, queridos. Esse texto para mim aqui é um texto assim, que eu falei assim: meu Deus. Às vezes a gente falando sobre isso aqui, parece até que a gente é bem masoquista, né? Parece que a gente está querendo sofrer. Não é que a gente queira sofrer, mas estamos sujeitos a passar por lutas. Então é bom você conhecer essas verdades, esses fundamentos, porque se por um acaso acontecer, você já está calçado. Não, peraí, tu ajustaste a conta com Paulo diante de uma situação que ele estava vivendo. Entende, amado? Paulo disse isso, então eu vou me firmar nisso. O que eu quero justamente passar para vocês? Não é que a gente, então eu vou sair daqui, não, que Deus nos guarde, que a gente não passe determinadas lutas que colocam a nossa fé em prova. Não quero isso. Mas se necessário for, se for, permissão de Deus, Jesus já falou que muito teríamos aflições. Mas olha o texto seguinte aqui: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus e os deixaram ir. Mas antes de deixar ir, o que eles fizeram? Açoitaram os apóstolos e proibiram de falar do nome de Jesus. O que você faria? Não, tudo bem, pode deixar. A partir de hoje, nunca mais vou falar o nome dele. Nunca mais. Chega. Acabou esse negócio de pregar o Cristo, porque o que eles pregavam era isso: Jesus ressurreto entre os mortos. Era a mensagem naquela época. Em todo lugar que eles pregavam que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aí no verso 41 diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se
de terem sido julgados. Ali, o quê? Julgados o quê? Dignos. Eles ficaram assim, uau! Tipo esse uau que a gente faz, né? Uau! Mas por que esse uau? Acabou de apanhar, tomou uma coça, tomou uns açoites, vocês estão todos arrebentados, e você fala uau! Sim, fala uau, porque esses açoites foi porque nós fomos considerados, né, dignos. Eu estou lá, ó, julgados dignos de quê? De padecer afronta pelo nome de Jesus. Gente, parece utopia isso aqui, né? Masoquismo, do jeito que você queira falar, mas está na Bíblia. Eles se sentiram maravilhados, se sentiram, cara, assim, sem palavras. Mas por que vocês não sem palavras? Sabe? Porque nós fomos achados por digno de ser açoitados, só por causa do nome dele. Aí alguém chama de você de um crente falso, seu crente, seu fajuto, seu isso. Você sabe, vai ter que provar. Deus nos ajuda a entender algumas coisas, gente. Aí ele continua, né? E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Ou seja, eles não ficaram tristes, ficaram felizes e se acharam maravilhados e não obedeceram no sentido de não pregar mais o Evangelho. Abacuque no capítulo 3, versos 17 e 18, é um texto também muito citado entre nós, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei. Entende, amados? E exultarei no Deus da minha salvação. O que é isso? Enfim, não dá para contar todo o contexto que eles estavam vivendo nessa época aqui. Mas só para vocês entenderem, Abacuque entendeu que Deus não ia atender essa oração e que o povo ia sofrer. Eles estavam vendo naquele processo do cativeiro babilônico, eles iam sofrer. Aí Abacuque fala assim: então tudo bem, Senhor, se é isso, que venha a escassez das ovelhas, que venha a escassez das vacas, que venha a escassez dos mantimentos, não importa se vai faltar tudo, não importa, Deus, é esse o castigo, é isso que o teu povo vai receber por conta da desobediência, não importa. Uma coisa eu sei, eu sempre te louvarei, não importa o que vai acontecer, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é quando você entende a graça e o favor de Deus, queridos. Agora o 4 para terminar. A graça é melhor que a vida porque nos conduz a um propósito eterno. Todos os demais são efêmeros, passageiros, mas a graça nos dá uma proposta de um propósito além dessa vida. Por isso não deve ser negociado. Romanos no capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Cadê o outro? Está aqui, ó. Romanos 8, 18 diz assim, esse texto para mim também é outro que para mim é fundamental, é a base da minha fé, queridos. Esse texto que eu estou falando para vocês aqui, tá? É a base da minha fé para que eu não tire os olhos do Senhor em circunstância e momento algum. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desde